a era do Consolador e o tempo da regeneração, ou seja, tempo de renovação. E segue a mensagem. Neste dia 26 de outubro, que se aproxima, nós iremos comemorar com ações de graças e com muito júbilo em nossos corações a grande vitória de Deus o Pai, do seu Divino Espírito e de Jesus. O dia do arrebatamento e da coroação da Santa Vô Rosa nos céus, como a grande vencedora, ao receber o galardão de Espírito Consolador e a glória de poder com Jesus dar início à era do Consolador e os tempos da regeneração, e também ter preparado o Santo Irmão Aldo para a sua grande missão de governar, de dirigir na terra a Igreja Apostólica em nome da Santa Vô Rosa. Certa ocasião, o Santo Irmão Aldo, ele disse através de uma mensagem em boletim, ele disse assim: irmãos apostólicos, precisamos crer de todo o coração e glorificar a Deus, ao seu Divino Espírito e Jesus nosso Senhor, com muita gratidão por este tempo em que vivemos. O tempo do grande julgamento, onde está sendo aplicado o juízo de Deus, através do Consolador. E foi dado autoridade e poder também aos santos profetas, aos santos apóstolos e também aos santos de grande glória, para ajudarem a Santa Vô Rosa nesta grande obra de Deus, a obra de salvar os bons e humildes de coração que puderem crer na verdade e então aplicar o juízo de Deus aos que não querem deixar o erro do pecado e da maldade. Irmãos, eu irei fazer uma pausa aqui, somente para explicar aos irmãos, inclusive também aqueles que porventura nos acompanham aí pelas primeiras vezes, pela internet. Eu quero explicar, irmãos, que muitas pessoas entendem, acreditam que o juízo de Deus, ele seria aplicado somente no chamado fim do mundo. E todos nós, irmãos, quando mais novos, nós também entendíamos assim, que Deus, Jesus, iria aplicar o seu juízo somente no último dia, no fim do mundo. Mas eu lhes digo, irmãos, que esse juízo, ele já está sendo aplicado já há algum tempo. Isto, irmãos, tem sido feito através da Santa Vô Rosa, do Santo Irmão Aldo. E também, como diz na mensagem, através dos santos de maior poder e autoridade. Esse juízo, irmãos, ele está sendo aplicado sobre todos quantos ouvem a mensagem e os ensinos desta igreja. Porque, irmãos, quando nós ouvimos falar a palavra juízo de Deus, julgamento de Deus, irmãos, nós já ficamos meio que preocupados, né? Quando se fala em julgamento. Mas, irmãos, o julgamento de Deus, descrito para nós, não é, irmãos, algo ruim, não. O julgamento de Deus não é algo ruim para nós. É como eu disse, esse juízo, ele está sendo aplicado sobre todos quantos ouvem os ensinos e a mensagem desta igreja. Porque, irmãos, o juízo de Deus é para salvar os que creem, os que obedecem, e ao mesmo tempo aplicar justiça
aos ímpios. Agora, irmãos, é preciso entender que esse juízo de Deus, irmãos, que está sendo aplicado, não é somente, irmãos, aqueles que não são apostólicos. Porque alguém poderá pensar, quando se fala em juízo, em justiça de Deus, muitos pensam que esse juízo é aplicado na vida das pessoas que não são religiosas, as pessoas do mundo. Mas não é, viu, irmãos? Este juízo, ele é aplicado sobre todos, e inclusive, irmãos, inclusive sobre nós também que somos apostólicos. Todos nós, irmãos, que somos apostólicos, estamos também passando por esse juízo de Deus. Isto, irmãos, com a finalidade de santificar aqueles que ainda estão em falhas. Porque, irmãos, juízo de Deus não quer dizer que Deus já está condenando ninguém, lançando nas trevas, não. O juízo de Deus é para que nós possamos alcançar a perfeição espiritual. Às vezes, nós estamos, irmãos, por exemplo, falhando em algo na nossa vida. E muitas vezes, irmãos, Deus, Ele deixa, Ele permite que algo venha a ocorrer na nossa vida. Muitas vezes até algo de ruim. Para que através disso, irmãos, nós acordamos. Opa, o caminho não é esse a ser seguido. Deixa eu me colocar em ordem. Entenderam, irmãos? Como eu disse, o juízo de Deus, ele não é algo ruim, irmãos, mas é sim para nos preparar, é para nos chamar a atenção, irmãos. É como um pai que vai educar um filho que não está seguindo as normas. Então aquele pai, ele deixa que certas coisas aconteçam na vida daquele filho para que ele acorde. Opa, o meu pai está me dando um puxão de orelha, deixa eu entrar na linha. Por isso, irmãos, que nós podemos observar hoje que em grande parte o terrível sofrimento que pesa sobre a humanidade no mundo, nos nossos dias, são consequências, irmãos, de seus próprios pecados e fazem parte também do juízo divino do nosso Deus. Por isso que nós não podemos, irmãos, às vezes, criticar, lastimar. Eu já ouvi muitas pessoas questionar isso. Ah, mas por que Deus permite? Por que Deus deixa acontecer tantas coisas ruins neste mundo? Tantos acidentes terríveis, pessoas que perdem a própria vida em acidentes terríveis. Ora, irmãos, é o juízo de Deus sendo aplicado. Eu aprendo na igreja apostólica como viver. Porém, irmãos, se eu não quero viver aquilo que eu aprendo na igreja apostólica, eu dou as costas. Eu vou seguir, irmãos, os meus próprios desejos deste mundo, minhas próprias vontades. E Deus, Ele deixa, irmãos. Por isso que nós sempre dizemos que Deus, Ele respeita muito o livre-arbítrio. Ele deixa que a pessoa vá. Mas é preciso entender que vai ter que arcar com as suas consequências. Entenderam? Até mesmo pessoas apostólicas da nossa igreja, que ouvem, aprendem, frequentam as reuniões, mas que não querem aceitar aquilo que é correto. Estas pessoas, irmãos, elas estão passando pelo juízo de Deus. E se não houver um arrependimento sincero, não se voltar para Deus, irmãos, aí vai chegar o momento que Deus vai aplicar o seu juízo final. E diante desse juízo final, irmãos, não tem mais jeito, não tem mais volta. Uma vez aplicado, irmãos, não tem mais volta. Daí alguém poderá pensar que Deus
Deus é bravo, Deus é ruim. Mas não, irmãos. Não é Deus que condena ninguém, não é Deus que coloca doença, não é Deus, irmãos, que dá pragas a ninguém. E nem castiga também. Simplesmente Ele deixa que a pessoa venha colher os frutos da sua escolha. Eu escolhi o caminho errado, eu vou colher os meus frutos. Se houver tempo de arrependimento, graças a Deus. Se não houver, irmãos, aí é aplicado o juízo final. Entenderam, irmãos? Por isso que o santo irmão Aldo nos disse aqui, que nós estamos vivendo o tempo do grande julgamento, onde está sendo aplicado o juízo de Deus através do Consolador. E seguindo a mensagem, irmãos, do boletim, diz assim: prezados irmãos, é tempo de salvação. Vejam as maravilhas que a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo, com a cooperação de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima e dos santos poderosos de Deus, vem realizando entre o nosso povo apostólico e os humildes e sinceros de coração. Nós estamos no tempo de salve-se quem puder crer, confiar e obedecer. Pois os que não crerem, olha só, irmãos, não são palavras minhas, está aqui na mensagem. Pois os que não crerem e não deixarem dos seus erros, não poderão gozar desta grande obra de salvação que Deus e Jesus vem realizando através da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo e de sua Santa Igreja Apostólica. Daí, irmãos, pode acontecer, como está registrado nas Escrituras, que fala claramente que muitos, naquele grande dia, no dia final, estarão diante de Jesus e dirão assim: Senhor, em teu nome não fizemos o bem? Em teu nome não cantamos, não pregamos, não fizemos grandes maravilhas? E então Jesus dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, vós que não quis obedecer, que não quis aceitar. Estavam lá na igreja, eu ensinava, eu pregava, eu falava, mas a pessoa orgulhosa de coração, eu sei, eu entendo, ninguém muda a minha maneira de pensar. Isso, irmãos, não é passar medo em ninguém, é fato, e vai acontecer. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Olha, irmãos, que tristeza. Já pensaram nisso? Que tristeza, irmãos. Depois de tantos anos de igreja, às vezes até servindo, né? E ouvirmos isso, irmãos, de Jesus. E como eu disse há pouco, não terá volta. Uma vez aplicado o juízo final, não terá volta, irmãos. Mais uma vez eu repito, isso não é para apavorar a ninguém e fazer medo não, irmãos. São fatos que hão de se cumprir, cedo ou tarde. Por isso, irmãos, a Igreja Apostólica está dando uma grande oportunidade a todos nós. Olha só, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão lutando muito para que o nosso povo e todos os que vierem a crer tenham vida. Sim, a vida dos céus com abundância. A verdadeira vida que liberta, que cura, que salva e que produz frutos de amor, de justiça e de bondade. Que ilumina os corações e que produz paz, alegria e felicidade. Esta é a missão do Consolador e do Santo Pastor desta igreja. Portanto, felizes são os que vierem a crer
e lutarem pela sua salvação, pela sua consagração, pela coroa de glória que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm para lhes dar em nome de Deus Pai e de Jesus nosso Senhor. Irmãos, como diz aqui a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, eles estão lutando muito para que o nosso povo e todos que vierem a crer tenham vida. Vida no Espírito. A vida, irmãos, que nos concede a paz, a alegria, a felicidade e os livramentos. E eu digo, irmãos, que muitos apostólicos têm podido constatar tudo isso na sua vida, através dos testemunhos que constantemente são transmitidos no programa A Hora Milagrosa. E também através das suas experiências de fé, obtidas na sua própria vida. Muitos irmãos que são fiéis a esta fé apostólica têm sido ricamente abençoados pela Santa Avó Rosa como Espírito Consolador. Muitos e muitos irmãos têm se livrado de grandes perigos e principalmente têm visto as suas vidas inteiramente transformadas pela graça divina através desta Santa de Deus. E não é só, irmãos, individualmente, mas também coletivamente, como famílias inteiras, irmãos, que já foram e têm sido transformadas no seu viver, pelo poder exercido por esta Santa de Deus, também pelo Santo Irmão Aldo, que sempre exerceu um ministério semelhante ao dela. Quantos milagres, irmãos, quantos milagres! A Santa Avó já operou, exercendo o seu poder sobre até a natureza, irmãos, sobre a natureza, abençoando as lavouras, as plantações de muitos irmãos, livrando a muitos até mesmo do poder da morte. E de muitas maneiras, irmãos, a Santa Avó, ela tem exercido o seu poder, como eu disse, dominando a própria natureza, extinguindo, irmãos, o fogo quando é preciso, livrando a casa de muitos e perigos eminentes. Outras vezes, irmãos, a Santa Avó, quantos testemunhos, irmãos, narram esta verdade. Muitas vezes ela tem feito chover em regiões onde a seca se torna destruidora. Ou então, em outros casos, ela controla a chuva, onde os temporais se tornam um risco para aqueles que são dela, para os que são fiéis. Inclusive, irmãos, eu me lembro de um testemunho muito importante. Eu creio que muitos irmãos também se lembram. Testemunho de um senhor apostólico. Ele percebeu, certo dia, que a sua lavoura de cana estava em chamas. O fogo se alastrava rapidamente, destruindo tudo. E diante daquele perigo, ele clamou pela Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo. E naquele mesmo instante, irmãos, começou a chover. Os irmãos se lembram disso? É um testemunho, irmãos, muito belo. Eu não estou contando na íntegra, mas é o fato, irmãos. Choveu, apagou aquele incêndio, salvou o canavial daquele nosso irmão. E isso, irmãos, tudo isso, a Santa Avó Rosa, ela faz e poderá fazer para provar que ela é a fiel testemunha do poder de Deus. Inclusive, nesses tempos do fim, tempo da regeneração e do juízo divino, ela tem realizado esta obra, irmãos, ao lado de Jesus e também do Santo Irmão Aldo, provando também que a morte física não a dominou, mas viva ela está em espírito e continua a executar o seu ministério de glória. Entenderam, irmãos? É o poder da Santa Avó Rosa,
de comandar santos e anjos, de aplicar o juízo de Deus, de dar oportunidade de regeneração às criaturas. Ela, irmãos, tem realizado grandes obras na vida de muitas pessoas, muitos milagres notórios. Mas, irmãos, nós precisamos entender o seguinte, que o maior milagre realizado pela Santa Avó Rosa, tanto no passado quanto no presente, não é, irmãos, sobre a natureza. Não é, irmãos, dar livramentos ou até mesmo evitar que alguém venha perder a própria vida. Não é, irmãos, curar uma doença, às vezes considerada incurável pela medicina. Esses, irmãos, não são os maiores milagres da Santa Avó. Claro que tudo isso é uma grande obra e tem valor. Mas, irmãos, um dos maiores milagres da Santa Avó é o preparo, irmãos, de uma alma, deixando-a nas condições perfeitas para serem levadas à região celestial. O maior milagre, irmãos, realizado pela Santa Avó é trazer uma pessoa lá do mundo, do lamaçal do pecado, e limpá-la, purificá-la. E inclusive, irmãos, se tratando de uma pessoa que professa uma outra fé, uma pessoa que pertence a outras denominações religiosas, e que já tem a sua fé concretizada de maneira diferente da nossa. Tem outras crenças diferentes, que tem maneiras diferentes de crer na formação de santos. Inclusive na Virgem Maria Santíssima, nos santos apóstolos e profetas do passado. E a Santa Avó, irmãos, conseguiu e tem conseguido transformar essas vidas. Ela tem, irmãos, mudado o pensamento. Por isso eu digo, irmãos, que esse é um dos maiores milagres realizados pela Santa Avó Rosa. Muitas e muitas pessoas, como eu disse, que tinham uma outra crença, bem diferente da nossa. E ao conhecer a nossa igreja, ao ouvir falar da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, elas mudaram, irmãos, o raciocínio, o pensamento, o sentimento. E passaram a crer, irmãos. E para comprovar este poder de transformação da Santa Avó, eu quero, irmãos, lhes contar um fato. Um senhor bem idoso, ele é de uma outra denominação religiosa. E ele começou, irmãos, a frequentar as nossas reuniões apostólicas, lá na cidade onde eu moro. E certo dia, irmãos, numa reunião que estava sendo realizada, um companheiro de ministério, um pastor da nossa igreja, ele esclareceu naquela reunião sobre o ministério da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. Ou seja, irmãos, ele deu uma explicação à altura. E passou, irmãos, na próxima reunião, este senhor me procurou, depois que terminou a reunião, ele me procurou e disse assim: agora sim, agora eu já entendo quem é a Santa Avó Rosa, quem é o Santo Irmão Aldo. Agora clareou a minha memória. Entenderam, irmãos? Uma pessoa de uma outra denominação religiosa ouviu, irmãos, os esclarecimentos sobre a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, e com as suas palavras ele me disse isso, irmãos. Agora eu sei quem são. Agora, irmãos, se ele vai crer até o fim, se ele vai se tornar um apostólico fiel, não sabemos. Mas a certeza é que a Santa Avó, ela está cumprindo a sua missão quando fala na promessa que o Consolador iria vir para convencer os corações. E ela convenceu, irmãos. Se ele vai ficar ou não, não sei, mas ele convenceu. Eu sei agora quem é a Santa Avó, quem é o Santo Irmão Aldo. Agora, irmãos, a quem devemos
A quem devemos esta glória? A Santa Avó Rosa, irmãos, com seu poder de convencer os corações a respeito da verdade, da justiça, do juízo, irmãos. Claro que os pastores também têm participação quando pregam com sinceridade, com fé, com amor. Muito ajudam a Santa Avó na missão de convencer. Mas ela, irmãos, é que tem esse poder de convencer uma criatura, fazer com que ela entenda que verdadeiramente na Igreja Apostólica se cumpriu a promessa do Consolador. Mas, irmãos, ela tem feito isso, não é de maneira, irmãos, forçada, não. A Santa Avó não abre lá a memória, a mente de uma pessoa e coloca lá dentro a força, não, irmãos. É preciso que a pessoa também dê, irmãos, oportunidades. Como esse senhor, ele participou de várias reuniões atentamente e conseguiu entender, irmãos, ele abriu o coração. E é isso, irmãos, que a Santa Avó, junto com o Santo Irmão Aldo, tem feito, tem realizado nesses dias presentes. Esta é a missão do Consolador e do Santo Pastor desta igreja. Portanto, felizes são os que vierem a crer e lutarem pela sua salvação, pela coroa de glória que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm para conceder, para dar em nome de Deus e de Jesus nosso Senhor. A Santa Avó Rosa é a grande julgadora e julga com justiça e concede graças aos que merecerem. Ela abençoa, cura e liberta, mas nada pode fazer pelos desobedientes orgulhosos e que seguem pelos caminhos errados e injustos desta vida. Prezados irmãos, tenham sua vida em comunhão com Jesus, com Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Busquem a paz com todos. Evitem todo o mal, para que possam vencer e serem muito felizes, ainda nesta terra, e um dia gozar da vida eterna, ao lado destes santos, na glória celestial, para todos sempre. Irmãos, quem tem lutado para isso? Quem que tem procurado fazer a sua parte? Quem tem procurado nos dias de hoje evitar o mal, viver bem com todos em paz? Pensem nisso, irmãos. Nós precisamos muito, irmãos, de mais união. Nós precisamos muito, irmãos, de mais consideração, de mais respeito, amor de uns para com os outros. Para que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, continuem sendo, irmãos, esta fonte de vida para nós. Continue sendo santos de grande poder, dando a oportunidade de regeneração a muitos. Precisamos, irmãos, lutar e fazer a nossa parte, porque cada um de nós sabemos onde falhamos. Não é, irmãos? Cada um de nós sabemos. Então, precisamos lutar muito, como diz aqui nesse trecho da mensagem, lutar muito, para que possamos ser felizes ainda nesta terra e um dia gozar da vida eterna ao lado destes santos na glória celestial para todo sempre. E finalizando esta mensagem, irmãos, diz assim: ações de graças a Deus, ao seu divino Espírito Santíssimo, a Jesus e a Maria Santíssima, pela formação e coroação deste Espírito Consolador e nos dar a oportunidade de regeneração e salvação. Ações de graças a Santa Avó Rosa, por merecer a grande glória de ser o Consolador prometido por Jesus e nos proteger, amparar e abençoar. Ações de graças ao Santo Irmão Aldo, por ser o nosso pastor por excelência e nos revelar o Consolador e dar a esta Igreja Apostólica a honra de ser o templo santo do Espírito de Deus e dos seus santos. Portanto, queridos irmãos, vamos comemorar esta data do dia 26 de outubro, dia do Consolador, com louvores, glorificação e adoração. Mas abra o seu coração
para que o Espírito Consolador, a nossa querida e santa avó Rosa, possa te envolver, consolar e dar-lhe muita paz, saúde e felicidade. Que ninguém, irmãos, venha participar desta festa do dia 26 de outubro com o seu coração amargurado, com rixas, com picuinhas, com sentimentos ocultos no coração, porque não vale, viu, irmãos? Vamos ser sinceros. Se nós estivermos prestando louvor à Santa Avó, mas o nosso coração estiver amargurado, cheio de maus sentimentos, ela não aceita, irmãos, o nosso louvor, a nossa adoração. Então, eu faço um convite a todos os nossos queridos irmãos, que no dia 26 de outubro, venham participar da festa do Consolador, da Santa Comunhão, mas com o seu coração limpo e puro, para que possamos receber muitas bênçãos, receber a unção divina de Deus, da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. Amém. Irmãos, agora nós iremos passar para o momento da oração, somente lembrando a todos que a oração é um momento muito importante para a nossa vida, viu, irmãos? A oração é uma das armas mais poderosas que Deus, Jesus, a Santa Avó, deixaram para nós. Nos momentos de lutas, de dificuldades, é a oração, irmãos, que vai nos socorrer. Estamos lá no trabalho, surgiu um problema, uma dificuldade, oração. Estamos, irmãos, andando pela rua, surgiu lá um perigo, um risco, oração. Vocês jovens, estão lá na escola, na faculdade, surgiu lá uma dificuldade, às vezes no momento de prova, surgiu lá uma dificuldade, oração. Claro que primeiro precisam fazer a sua parte, né? Estudar. Fazendo a sua parte, fica mais fácil para que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, lhes ajude e lhes abençoe. Mas em tudo, irmãos, na nossa vida é a oração, ok? Amém. Eu convido agora, por gentileza, os que puderem, para que fiquem em pé. Nós vamos juntos cantar o hino do nosso inário, de número 174, Ó Santa e Bendita Avó Rosa. E depois a oração individual. Amém. Irmãos, eu sempre gosto de relembrar a todos que no momento da sua oração não sejam individualistas, não sejam egoístas, orando somente por si. Lembrem-se das pessoas que os senhores conhecem, às vezes vizinhos, patrões, empregados, ou alguém da família que esteja precisando, faça também a oração por eles. Podem orar. Amém. Irmãos, como eu disse, a oração tem que ser uma constante na nossa vida, não só na igreja, não só nos momentos de dificuldades. Mas a oração, irmãos, precisa estar presente em todos os momentos. Chegando lá no seu lar, poderão continuar lá as suas orações e, na medida do possível, peçam a bênção da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo também, para os que estão precisando.
Vamos juntos, irmãos, para encerrar, cantar o hino do nosso inário, de número 173, agradecemos de todo o coração e oramos, finalizando. Amém. Meu muito obrigado a todos, os nossos queridos irmãos membros, diáconos, diaconisas, pelo trabalho prestado durante a reunião. Muito obrigado também pela presença dos meus queridos e estimados companheiros de ministério. Muito obrigado e que a Santa Voz, Santo Irmão Aldo, possa abençoar a todos. Meu muito obrigado aos queridos irmãos internautas que nos acompanharam até aqui e obrigado também aos nossos queridos irmãos do som, da retransmissão, que a Santa Voz, Santo Irmão Aldo, lhes abençoe também. E especialmente, meu muito obrigado aos nossos queridos irmãos do coral, os irmãos regentes, músicos, solistas, enfim, obrigado a todos. E que a Santa Voz nos ajude e até uma próxima oportunidade. Vamos orar. Ó Santa e bendita Vô Rosa, glorioso Espírito Consolador da promessa de Jesus, bendita Mãe Celeste, nós estamos encerrando a nossa reunião de oração, com os nossos corações alegres, contritos diante da Senhora, porque sabemos que estivestes e estás conosco durante todo o transcorrer dessa reunião. Por isso, ó Santa Vô Rosa, nós muito te louvamos, te exaltamos e te bendizemos. Também adoramos, exaltamos ao nosso Deus Pai, ao teu Divino Espírito, ao Senhor Jesus, à Mãe Virgem Maria, ao Senhor Santo Irmão Aldo e a todos os santos presentes nesta reunião, a nossa sincera gratidão. Santa Vô Rosa, muitos dos teus filhos fizeram e estão fazendo as suas orações. Muitos deles, às vezes, estão passando por dificuldade, às vezes com algum problema na vida, às vezes com alguma enfermidade. Santa Vó, algum problema na família. Outros têm dificuldade para crer, para obedecer, mas eles querem, Santa Vó, ser obedientes, eles querem se voltar para a Senhora, que a Senhora lhes conceda esta força para que eles possam vencer. Também eu peço a Santa Vó, em favor desses nomes, que foram colocados com muita fé nessa caixa de pedidos de oração sobre este altar. São nomes que os teus filhos colocam de parentes, amigos, vizinhos, patrões, empregados. Santa Vó, tome ciência, analise cada pedido, e na medida do possível, do mérito deles e da vontade de Deus, que a Senhora possa realizar o milagre. Queridos irmãos, senhores, senhoras, crianças, jovens e idosos, queridos irmãos internautas, recebam neste momento a bênção que o Pai, nosso Deus, está lhes dando, com o seu Divino Espírito, com o Senhor Jesus, com a Mãe Virgem Maria, com o Consolador, a Santa Vô Rosa, com o Santo Irmão Aldo, e vão em paz para os seus lares e tenham um ótimo final de semana. Querido Deus, nós muito te agradecemos, ó Pai, agradecemos ao teu Divino Espírito, agradecemos ao Senhor Jesus, à nossa Mãe Virgem Maria, ao Consolador, a Santa Vô Rosa, e agradecemos ao Senhor, Santo e querido Irmão Aldo, e em teu santo nome, querido profeta de Deus, declaramos encerrada a nossa reunião de oração. Amém.